Hoje eu vou falar sobre um mangá que é bastante tosco, mas ele faz seu papel de entreter, então eu até que gostei dele. Em nota baixa, porque né, é tosquíssimo e tem muitas conveniências, mas vamos falar sobre ele. O nome desse mangá é Ibits. Eu vou botar o nome na tela e vamos falar sobre ele. O protagonista se chama Kazuki e tem uma parte que ele passa por uma mina que é a demônia da história, né? Que é o bicho mau, que tá toda suja, né, e ferrada na calçada. Aí ela faz uma pergunta pra ele: Você tem uma irmã mais nova? Ou você precisa de uma irmã mais nova? E ele meio que não ouve. Aí ele passa, cheio de medo por algum motivo. Eu acho que ele, não sei. Ele deve ter medo de pobre, que nem tipo um Cellbit reverso. Você é um plebe com Prime. Depois o Proto Kazuki, ele vai jogar lixo fora. Aí a garota tá lá, junto dos lixos, ela tá tipo sentada lá nos lixos. Aí ela joga o puto. Ele joga o puto do saco de lixo na cara dela, em cima da garota. E aí ela, porra, você jogou o saco de lixo em mim, ela pede pra lavar o bichinho dela, né? O pelúcia lá. Mas ela faz isso de uma forma não muito amigável, eu diria. E depois fica observando ele dormir. O Kazuki até tenta contar pros amigos dele, só que os amigos dele, que são completos figurantes desse mangá, eles não dão bola, tá ligado? Eles não dão a mínima. Porque, puta, tem uma Lolita, tem uma Loli te perseguindo, uma mulher fantasiada de Loli te perseguindo. Porra, tá zoando, né? Aí eles não se importam. Ah, sim, nesse mesmo capítulo, o Kazuki ouviu uma lenda urbana, entre aspas, que uma Lolita, ela te faz uma pergunta e depois te mata. Ah, enfim. Bom, então entra uma garota na casa dele. Então ele acha que, pô, é a minha irmã, né? Entrou aí, deve estar com a chave. Aí ele não olha quem é. Porra, cara, me desculpa. Mas, literal, qualquer ser humano iria olhar pra ver se é quem você pensa que é. Quando você, porra, quando entra alguém na tua casa, tu vai olhar. Pelo menos dá uma olhadinha. Ele não vira a cabeça pra dar uma olhada. Porra, vai que é vai que é outra pessoa, vai que é um bandido, puta que pariu. Enfim, é o autor aí com as belas conveniências. Foi feita uma bela forçada de barra para ser, abre aspas, chocante, fecha aspas. Mas enquanto nisso daí dele não olhar pra garota, né, por algum motivo, a irmã dele liga pra ele. Aí ele percebe que não é a irmã dele, lá atrás dele. Aí ele se vira, não tem ninguém lá. Clássico, né? Clássico. Não, tem uma parte assim que me deixou meio puto. Que a irmã dele, a Hikari, que é a irmã dele, ela vai entrar no apartamento dele, do apartamento do cara. Aí ele liga pra ela e fala repetidas vezes: Puta que pariu, Hikari, não entre, não entre, Hikari, não entre, é perigoso, não entre. E ela, como uma boa imbecil por conveniência do roteiro, vai lá e entra, sem motivo nenhum. Isso me deixou meio puto, sinceramente, não tava lendo. Mas, enfim, né? Ela vai lá e encontra a Lolita, Hikari, que é a irmã dele. Então ela entra, vê a Loli, ou Lolita, segurando uma faca, um facão, uma peixeira. Então ela, na sua inteligência de uma pessoa, vê uma pessoa aleatória, toda suja, com uma faca e pensa, vou cumprimentá-la. Cara, eu acho que na vida real, as pessoas não entrariam na casa de um parente, ver uma pessoa toda suja com uma faca e fosse cumprimentar. Pelo menos eu acho que eu não faria isso, mas com uma faca na mão, de uma forma bem ameaçadora, mas enfim, né? Elas conversam um pouco, a Hikari, ela meio que fica em perigo, né, porque ela tá com aquela Lolita meio maluca. Ela tenta avisar o Kazuki, né, o protagonista, mas não consegue. A Lolita começa a se cortar, numa alta brisa, que do nada começa a se cortar. Por ela não aguentar o fato de alguém como a Hikari ser a irmã mais nova do protagonista, ela começa a se cortar. Muito, tipo, muito, assim, tipo, corta pra cacete. Literalmente tem umas 4 páginas da Lolita xingando a Hikari. Ela tenta forçar a Hikari a comer a porra que ela fez, que eu não tinha falado, mas é tipo um bagulho vermelho, parecia sangue. Aí ela tenta comer, cai no chão e a gente vê que é uma sopa com partes de cachorro. Tinha olho, tinha patinho, era uma sopinha daquela. No meio dessa merda toda chega o protagonista e ele vai lá e bate na mina que tava batendo na Hikari, né, que era a Lolita, de uma forma muito opressora. Aí ele fala que não é irmã dela e ela vira um. Não sei, parece marcas estranhas no corpo dela do nada e ela vai pra casa. Aí depois disso, alguns dias depois, a Lolita vai lá, liga pra casa dos pais da Hikari e fala basicamente pra mãe lá da Hikari que vai ter um encontro entre a Hikari lá e o clube dela, ela deveria ir lá e tal.
Mas isso era obviamente, né, uma pegadinha da Lolita pra conseguir encurralar a Hikari. Ela vai lá com uma marreta e decide acabar com a Hikari. Ela faz isso daí com a amiga da Hikari. Pausa rápida pra adolescente nua. Assim, caso tenha dúvida, ela matou aquela amiga da Hikari. Inclusive eu falei Hikari muitas vezes. Tem uma parte com o Kazuki, o protagonista, ele tá descobrindo sobre a Lolita e ele descobre o seguinte: a Lolita se chama, na verdade, Kambi Remina. Toda a sua família foi morta por seu irmão, que se mandou de base logo depois de cometer o ato. Ela passou um tempo sendo abusada pelo irmão, né, antes de ele se mandar de base. Assim, ela desenvolveu o complexo de irmã mais nova. Até que ela faz a pergunta ao doutor, né, que tava cuidando dela: você precisa de uma irmãzinha? E o resto é história. Ela acaba encontrando o protagonista e ela morde o braço dele, ele golpeia ela na cabeça e ela finalmente aceita, ele finalmente aceita ela como irmãzinha dele. Ele finge aceitar, no caso. A Lolita basicamente matou os pais dele, na frente dele, basicamente. Não na frente dele, não viu, mas deixou ali o corpo deles. Ele tentou lutar, mas por causa da injeção que ela deu na perna dele, ele não conseguiu se mexer direito. Ele acabou levando um pau, né? E passa um tempo sendo torturado, né? Como ela foi, até que chega um momento que ele meio que aceita a tortura. Pra resumir, no final, a Lolita, na verdade, a Lolita basicamente é a pessoa que matou Kambi Remina e fingiu se passar por ela. Ela também matou a família de Kambi, fingiu ser Remina. Aliás, aquele irmão que foi incriminado por ter matado a família toda, não foi ele. Foi esse assassino que é a Lolita, que matou a Remina e finge ser ela. E fingiu várias vezes. E matou toda vez o irmãozinho dela, né? E transformou ele num boneco de pelúcia, botando partes dele, colocando um boneco de pelúcia, botando restos dele lá. Aí ela transforma o Kazuki num boneco, né? Bota o resto do corpo dele dentro do boneco. E ela faz com que a polícia tenha acreditado que o Prota matou toda a família e depois se matou. É isso. Bom, basicamente é isso. Se você gostou, se inscreve e dá like. Eu não tenho muito tempo agora, então valeu.